Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui nessa página VOTI, V-O-O-T-I, página de reflexões, tá? Segunda-feira, estamos juntos mais uma vez, né? Segunda-feira, vamos que vamos, dia 19 de abril, o tempo tá correndo. Gente, olha os números que ainda estão apavorando os brasileiros, são 1.553 mortes nas últimas 24 horas pelo Covid-19. Totalizamos já 373 mil óbitos desde o início da pandemia em nosso país. Muita gente morrendo, muita gente desesperada, né? E as coisas estão complicadas. E aí vamos refletir aqui, junto comigo nessa segunda-feira, coisas aqui muito importantes. Por exemplo, a CPI da pandemia já deve ser instalada essa semana. E aí já tem uma denúncia gravíssima, já para ser apurada de cara, já. A própria CPI já pode encampar isso aqui. Por quê? Porque o senador Humberto Costa, ele protocolou um pedido de investigação junto ao Ministério Público para que o Ministério Público acione o Tribunal de Contas da União, pedindo que seja prestado contas, o presidente quer que preste contas para investigar, né, na verdade, prestar contas e investigar o empréstimo milionário que o BNDES fez o ano passado para fabricar hidroxicloroquina. A empresa beneficiada é uma tal de Apsen Farmacêutica. É de um companheiro do Bolsonaro, sabia? É só para dar uma palhinha para vocês. O dono, né, o empresário, é Bolsonaro. E aí, ele precisava receber o investimento que ele fez na campanha do atual presidente. Uma das formas, hidroxicloroquina neles. Pois é, tá explicado, tá? É transparente isso. O senador Humberto Costa quer uma investigação desse empréstimo de aproximadamente 153 milhões de reais numa cacetada só. Segundo o que se está apurando, essa empresa sempre forneceu hidroxicloroquina, só que o ano passado, no começo da pandemia, 153 milhões de reais foram emprestados assim, numa pasada para a empresa Apsen Farmacêutica. E aí? E aí o Bolsonaro saiu fazendo propaganda da cloroquina para baixo e para cima, garoto propaganda, né? Ele tinha que vender a cloroquina que foi vendida pelo país, por essa Apsen para o Brasil. E o empréstimo que foi feito de 153 milhões para essa empresa. Então tudo tem que ser investigado, tudo. E aí é por isso que o Bolsonaro já está apavorado, né? Vai à baila tudo isso. Então ele já está prevendo sanções terríveis. Aí vem outras coisas aqui, a economia do Brasil está terrível por quê? Olha as explicações. Logo no começo da pandemia, lá atrás, em fevereiro, março do ano passado, quando começou a pandemia no Brasil, os primeiros casos, o que foi a primeira providência do governo? Emprestar do BNDES, novamente do BNDES, 1 trilhão e 200 bilhões de reais para os bancos que iriam fomentar, emprestar, financiar, bancar, ajudar, auxiliar as empresas no Brasil. 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Emprestaram assim, né? Saiu dos nossos cofres públicos do Brasil para os bancos. E o Paulo Guedes, não, isso aqui é para os bancos. Os bancos é que vão dar sustentação para a economia, para os pequenos, médios, os microempresários. Pois é, esse era o destino. Só que fazendo um cálculo rápido, existem economistas que falam, não, se você juntar todos os pequenos e médios empresários do Brasil, que precisam, né, donos de bares, de loja, de mercadinho, farmácia, pequenos e médios comércios, tá? No Brasil, juntar todos eles e também os microempresários. Se você juntasse todo esse pessoal para os pequenos e médios, né, que são considerados aqueles que têm 3, 4, 5 funcionários, você desse 50 mil reais para cada um deles no começo da pandemia, para eles se segurarem. E para os micro, que são aquele que é uma ou duas pessoas só, trabalha ali, às vezes a família, né, microempresário, 20 mil, daria um total de aproximadamente 400 milhões. 400 bilhões
de reais, 400 bilhões. Só que o Brasil emprestou para os bancos, entregou para os bancos 1 trilhão e 200 bilhões. Agora, não precisaria tudo isso. Com 400 bilhões de reais, você auxiliaria com 50 mil todos os pequenos e médios empresários e com 20 mil os micro, que é uma ou duas pessoas no máximo trabalhando. E aí? Chegou 50 mil reais para todas as pequenas e médias empresas do Brasil? Chegou 20 mil reais para um microempresário permanecer em casa, ter um lockdown, se segurar, se manter nessa pandemia? Que eu saiba, não. Os bancos não fizeram esse papel. A maioria está lá. O melhor que o Brasil poderia fazer, esse governo, Paulo Guedes, era resgatar boa parte desse 1 trilhão e 200 bilhões, que não foi investido na economia, não foi destinado a pequeno, médio empresário, a microempresário, não chegou na ponta. Resgatar, pegar cerca de 500 bilhões e aí sim, através do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, fazer esses empréstimos para pequenos, médios empresários se manterem. Poder manter ainda lockdown um bom tempo. Dá para auxiliar também, o auxílio emergencial, algumas pessoas carentes com esses recursos. É para esse que esse dinheiro deveria ser destinado lá atrás. Não foi. A primeira atitude foi, vamos socorrer os bancos, vamos dar o dinheiro para os bancos. E assim o fizeram. 1 trilhão e 200 bilhões o ano passado. Além disso, além desse dinheiro que foi para bancos privados, a maioria bancos privados, Além disso, a Petrobras está sendo cada vez mais. Agora, mais um levantamento aqui. Olha, foi denunciado os oleodutos construídos com dinheiro nosso pela Petrobras para distribuir gás, distribuir petróleo, oleoduto, óleo diesel. Então, foram construídos mais de 4.200 quilômetros de oleodutos pela Petrobras. Pois é, foram dinheiro gordo investido ali pela empresa Petrobras, pois foi vendido, privatizado a menos de 10% do valor investido pela Petrobras nesses 4.200 quilômetros. E o que é pior, quem utiliza ainda é a Petrobras. Muitos ali ainda é alugado, depois de vendido agora está sendo alugado para a Petrobras distribuir óleo. A troco de que se fez isso? Quem ganhou por debaixo dos panos com isso? Foi feito ano passado. 10% só do valor desses oleodutos foi pago e vendido os oleodutos. E agora a própria Petrobras ainda aluga para poder utilizar e distribuir também petróleo, o óleo diesel. Além disso, agora a Petrobras, recentemente, agora esse ano, fechou um acordo de 148 milhões de reais para comprar óleo diesel marítimo de uma tal de BR Distribuidora. Vai comprar o óleo que é produzido pela BR, que era da Petrobras. Vendeu para a BR Distribuidora e agora compra o óleo diesel dessa que era produzida pela própria Petrobras. Vai entender essa matemática, os cálculos desses economistas lá do governo federal que vendem a 10% do valor, por exemplo, os oleodutos para depois alugar da própria empresa que comprou. Vendem, a BR Distribuidora está lá agora dominando e vendendo para a Petrobras que produzia óleo diesel, agora está sendo comprada pelo Brasil. Por isso que continuamos ainda com a gasolina, o óleo diesel nos preços que estão. É por isso. Nós produzimos, mas já não é mais nosso. Já são de empresas privadas que repassam, que vendem para o Brasil. O petróleo que era nosso, não é mais nosso. Lembra daquela campanha dos anos de 1960, 70? O petróleo é nosso. Não é mais. O petróleo agora é internacional. Nós temos que pagar por ele, que era nosso. Vai, que bom dia para vocês e vamos que vamos.